Pessoal, papo de coração. Eu sou Bruno Nogueira, sou cardiologista da Clínica Coração Vivo em São José dos Campos. E hoje a gente tem um bate-papo muito legal com uma pessoa muito especial que pode contribuir muito para ajudar na saúde, que é o Dr. Márcio Souza, é um grande amigo. Eu vou pedir para ele se apresentar e nós vamos bater um papo sobre um assunto. Eu vou falar daqui a pouco qual é o assunto, mas é um assunto de extrema importância que ele nos leva a um sentimento muito bom, que é felicidade, e vocês vão entender por quê. Márcio, se apresenta, por favor. Ei, Brunão, boa noite a todos e todas. Muito feliz em poder estar aqui no Coração Vivo, ao lado do meu amigo Bruno Nogueira, um grande parceiro e que tudo comece agora nessa noite. Acho que a gente está dando um grande start aqui em muitas coisas que vão surgir, né, Brunão? Então, esse vai ser bem legal, tudo que a gente tem conversado muito nos bastidores, mas hoje a gente vai bater um papinho. Meu nome é Márcio Souza e eu sou cardiologista e há 20 anos eu trato fumantes no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde nós começamos um grupo de tratamento de fumantes, e ao longo desses 20 anos a gente veio idealizando as melhores formas de tratar o fumante, de conseguir as melhores taxas de sucesso nessa difícil missão que é tirar o paciente, né, do cigarro. Sim, eu acho que hoje a gente começa o pontapé inicial para uma parceria muito esperada da Clínica Coração Vivo com o Feliz Sem Tabaco, né? Que é o projeto do Márcio, que é um projeto de tratamento para tabagismo. E tratar tabagismo é um grande desafio, né? Não é, são para poucos, mas a gente precisa dar essa solução para o paciente, dar esse apoio para o paciente. E aí, Márcio, a ideia hoje é a gente bater um papo e falar com os nossos amigos, com os nossos pacientes, né? E você que estiver vendo esse vídeo, compartilha, porque isso vai ajudar muita gente. Márcio, existem algumas dúvidas que eu captei aqui do consultório mesmo, aqui da clínica, do dia a dia, e eu gostaria de trocar uma ideia com você, porque você é um especialista, uma autoridade nesse assunto, sobre o tabagismo. O tabagismo, ele é considerado como ele é uma doença, é uma condição. O que é o tabagismo? Excelente pergunta, viu, Bruno? Porque as pessoas confundem, da mesma forma que a obesidade, até um tempo atrás, não era reconhecido como doença, o tabagismo hoje ele é reconhecido como uma doença. Ele tem CID, ele tem Código Internacional de Doenças, né? Quando a gente vai lá no catálogo, a gente vê o tabagismo como uma doença e ele deve ser caracterizado assim. A gente tem uma grande dificuldade de trabalhar isso, porque as pessoas entendem o tabagismo como um hábito que a pessoa para quando ela quiser, e não é assim, é uma doença e que merece tratamento, e que a gente precisa trazer essa informação porque o paciente fica perdido. Ele não sabe para onde que ele vai, ele acha que quando ele decidir parar de fumar é com ele, que ele tem que absorver toda essa carga, e é mentira. Tá? Isso é uma grande mentira que a própria indústria também gostou de colocar ao longo dos anos, né? Eu gosto de chamar a indústria do tabaco como a indústria da morte, que ela assedia muito os adolescentes, né? A média de início de tabagismo no país, no Brasil, é de 15 anos de idade, onde o paciente nem imagina que ele é um paciente lá atrás. Ele vai ser preso no tabagismo lá com 15, 16 anos, onde ele está lá experimentando, e aí ele vai ser pego pela indústria da morte, que é assediada. Cada 4 adolescentes que experimentam o cigarro, um vai ficar fumando. E a indústria sabe disso e por isso que ela vai em cima desses adolescentes. A partir do momento que ele experimentou desses 4, cada um vai ficar fumando, e é aí onde começa a doença, onde ela começa a dependência, que é uma dependência múltipla. É uma dependência química, física, psíquica, comportamental, hábito, e daí vem a grande dificuldade em tirar o paciente dessa doença. E é aí onde a gente entra com orientação de que tabagismo é uma doença e que tem tratamento. Você falou uma coisa muito importante, e é uma pergunta que tem sempre aqui na clínica. Quanto mais cedo o paciente se expor, então, a essa doença, maior a chance dele se tornar, vamos dizer assim, adito, dele se tornar dependente. Existe essa correlação de idade ou não? Ou ela vai criar mais dependência quanto mais cedo for ou não? Na verdade, o que a gente tem do ponto de vista de sistema nervoso central, a gente sabe que o cérebro humano ele só vai estar totalmente formado
por volta de 24 a 25 anos de idade. Então, tudo que tiver dentro dessa janela, você expor um cérebro virgem, né, o sistema nervoso central todo, pegar todo em cérebro, virgem de drogas, virgem de substâncias excitatórias, como o cigarro ou outras drogas psicoativas, mesmo medicamentos, tá? Então, se você colocar tudo nessa faixa, você vai mexer na transmissão, né, nos neurotransmissores e você desregula isso. No caso do tabagismo, independente do fator idade, se ele começa aos 12, né? A gente tem casos de pacientes que começaram com 6 anos de idade, né? A gente lembra dos nossos filhos, né? Meu filho hoje tem 9, né? Então, você pensar uma criança dessa começando a fumar, né, com 7 anos de idade, jogando essa substância, que é uma substância que excita, uma substância que dá prazer, né? Num cérebro tão virgem, tão... ele está tranquilo ali, né, trabalhando as suas coisinhas, e aí vem uma substância que dá mais prazer, ele começa a mudar esses neurotransmissores, mas não existe isso de começou a fumar com 12 é pior do que quem começou a fumar com 19 em relação à dependência. O que existe é uma taxa de exposição, que aí a gente pode falar mais para frente, que é o que a gente chama de carga tabágica, o quanto que ele se expôs ao longo dos anos. Então, se ele começou com 12, foi pior do que ele começar com 18. Hoje ele está com 40 e está fumando desde os 12, é pior por conta do tempo que ele ficou exposto ao tabaco. Exatamente. E já engatando a segunda pergunta que eu tenho várias perguntinhas para você hoje aqui, anotadas, né? De vez em quando eu vou olhar para baixo, porque eu estou lendo essas perguntinhas que a gente separou com muito cuidado. Como que o cigarro, como que o tabagismo afeta a saúde? Me dá alguns exemplos aí, né? Por que é importante, então, tratar o cigarro? Eu gosto de dividir sempre em 3 grandes blocos que o tabaco agride. Ele agride a parte cardiovascular, e aí a gente vai colocar que é o que mais mata, né? Hoje o tabagismo ele agride mais essa parte cardiovascular, que são os infartos, os derrames, os aneurismas, as doenças aterosclerótica periférica. Então, Bruno, não sei se você conhece, mas eu sempre falo no final das minhas lives, aí eu falo beijo no coração e abraço nas artérias, né? E você que é um profundo conhecedor das artérias, né? E você trabalha muito com essa função vascular, então a gente não pode esquecer que o tabaco ele agride muito a parte arterial, né? Então a gente não pode falar só de coração e sistema nervoso central, a gente tem que falar de todo o sistema de condução, né? O que leva o sangue até o cérebro, leva até as pernas. Então o tabagismo agride muito essa parte cardiocirculatória, coração e vasos sanguíneos. Tem uma relação muito forte com aneurismas, que são aquelas dilatações dos vasos, apenas para traduzir aqui para todo mundo. O segundo grande bloco são as doenças respiratórias, né? Porque você imagina, coloca o cigarro, a gente vai entender que vai para o pulmão, então a doença pulmonar obstrutiva crônica, que são as bronquites, os enfisemas, que é a destruição do tecido pulmonar. Então você tem um impacto muito forte, né, nos pulmões. E o terceiro grande bloco são os cânceres. Né? Então, você tem hoje 65 cânceres diretamente relacionados às substâncias que tem no alcatrão, no cigarro. Então, você tem uma relação direta de fumou, 65 tipos de cânceres estão diretamente relacionados. Então, são os 3 grandes blocos: doenças cardiocirculatórias, doenças pulmonares e os cânceres. Você vê, só coisa boa, né? Então, assim, e aí uma pergunta que se faz importante agora o cigarro, então, pelo que eu entendi, né, e para os nossos colegas aqui, ele talvez seja a principal causa de morte evitável, uma das principais? Exatamente isso. Ele é a principal causa de morte evitável, quando a gente está falando de tabagismo ativo, e é a terceira maior causa, é o passivo. Então, esse que é a agressividade. Então, entender que hoje, quando ficou um pouco mais feio fumar, né? Então ele vai para baixo lá do ponto de ônibus, a pessoa já começa a olhar feio para ele, porque as pessoas estão entendendo que o tabagismo passivo, né? A pessoa fuma aqui e a pessoa que não fuma está ali cheirando, é a terceira maior causa de morte evitável. Então a gente tem sim que limpar os ambientes, e daí que vem as leis. Por que as leis surgiram? Justamente porque essa agressividade, mesmo do passivo, ela é muito alta. E aí a gente combina com a própria poluição ambiental, que ela entra junto com o cigarro.
Então, a poluição, você está em grandes centros, né, cosmopolitas, você tem essa agressão. Então, se você vive numa cidade como São Paulo, por exemplo, existem estatísticas mostrando que você fuma, entre aspas, de 3 a 5 cigarros, pelo fato de você estar em um ambiente muito poluído. Então, sim, é a primeira, quando é tabagismo ativo, e a terceira é relacionada ao tabagismo passivo, em morte evitável. E aí, quando a gente fala de tabagismo, a gente fala, você já começou a introduzir esse tema, né? Você tem o cigarro, que é o tabagismo ali passivo, o ativo, desculpa, o passivo da pessoa que está do lado, mas existem outras formas de tabagismo, né? Outras modalidades, vamos colocar assim. Queria que você falasse um pouquinho quais são, se elas causam também dano, como é que é. Você pode falar para a gente? Nossa, tem uma enormidade e a gente agora está sofrendo muito com o cigarro eletrônico, eu vou deixar um pouco para o fim, né? Então a gente tem uma enormidade, infelizmente, de tipos de tabaco. Então vamos falar, por exemplo, dos que são muito impactantes aqui no Brasil. O narguile, que está na boca, literalmente, dos adolescentes, né? Então, que é aquele vaso de água, né? Que a pessoa fica pitando ali. E o que tem de diferente? Então você tem um potinho que eles chamam de roche, que você coloca a pasta do tabaco, um papel laminado em cima, e por cima dele um carvão. Então tudo que tiver relacionado a isso, ele vai contaminar. Mesmo o tipo de carvão que você coloca para fumar, ele interfere. Por exemplo, existem carvões que são de fibra de coco, né? Que teoricamente ela tem uma qualidade melhor, então não é a mesma coisa que um carvão de churrasqueira, que tem muito mais alcatrão, que tem muito mais partículas. Então você tem essas diferenças em relação ao que você está usando para você consumir e tragar. Quando você está falando de narguile, você muda completamente o padrão que os estudos mostram como topografia do cigarro. O que é isso? A forma de consumo. Então é um tubo que ele é muito mais largo, em que a pessoa traga muito volume de tabaco, então vai mais tabaco, vai mais nicotina, vai mais alcatrão. Então, por mais que aquilo seja um forninho, que eles fazem pequenos furos, né? E que você tem sim a contaminação do carvão, né? Você tem a pasta. E por mais que quem vende, né, os vendedores de narguilha, hoje eu tive embates com pessoas aí na internet, com vendedores, consumidores de narguilha que vendem isso, ele fala que é um forninho, que tem menos impacto. Então, não é que tem menos impacto. Por um lado, ele pode ter, porque pelo fato dele ser um forninho, ele gerar menos substâncias, menos agressões por conta de você não tragar diretamente o alcatrão, e é um forno, você tem o consumo de muito monóxido de carbono, por exemplo, que é o CO. E o CO, ele é altamente tóxico, dependendo da quantidade. Quando eu estou falando de narguile, eu estou falando de quantidades muito altas de consumo de tragar monóxido de carbono, que intoxica. A gente já teve relatos de adolescentes, de familiares, de pessoas que estavam no grupo de tabagismo, relatando que adolescentes chegaram a morrer por conta desse consumo abusivo, né? Porque, imagina, usa um carvão de churrasqueira. Então, isso eu estou falando apenas do narguile. Aí a gente pode falar, tem vários tipos de tabaco mascado, né? Você tem charuto, que é a folha do tabaco enrolada, então você não tem filtro ali, então você vai estar consumindo muito. Você tem o charuto, que a contaminação, o pH é diferente, então a absorção do tabaco ela é oral. Você tem mais quantidade de cânceres em boca e orofaringe, então muda um pouquinho o padrão. O cigarro comum, ele joga o tabaco intrapulmonar, então ele dá a absorção dele, a absorção circulatória, o impacto pulmonar é diferente porque muda o pH. E aí eu gostaria de citar também a parte tem vários outros tipos, tá? Cigarro de palha, que é uma mistura de tabaco com milho, né? Com folha de milho, então assim, que também tem tabaco, também tem nicotina, também vicia e faz mal igual. Então as pessoas, hoje os adolescentes, eles enrolam o tabaco, então o que eles fazem? Eles compram a seda, que é o papel, e colocam o tabaco, aí vão falar, porque o meu tabaco é orgânico, achando que o orgânico seria melhor. Então ele coloca o tabaco na folhinha, enrola e fuma, que também não tem filtro. Então você tem vários tipos, mas eu queria citar um último, que é o cigarro eletrônico, que é uma pandemia. Hoje nos Estados Unidos, 40% dos adolescentes
já consomem de forma regular, que é uma coisa absurda. A gente está falando de adolescentes na faixa do colegial, que seria aqui no Brasil, que é o high school americano. Então, você ter 40% dos adolescentes consumindo de uma forma regular, sei lá, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes, isso é algo catastrófico. Então, a gente não sabe, a longo prazo, alguns estudos começam a surgir mostrando infarto precoce, acidente vascular encefálico, derrame precoce nessas pessoas, mas é claro, a gente ainda precisa de tempo e o triste é isso. Apesar da Anvisa, no dia 6 de julho de 2022, ter reforçado a proibição no país, a gente sabe que está completamente disseminado. Quem aqui que está assistindo essa live, que não tem um adolescente em casa, um sobrinho, um filho, que sabe que na faculdade eles estão consumindo e consumindo muito. Eles chamam hoje, Bruno, dos vagalumes, né? Porque quando ele vai tragar, acende uma luzinha verdinha, vermelhinha, né? Então eles chamam de vagalumes. Então hoje está muito alastrado. Mesmo estudantes de medicina, você já tem estatísticas mostrando que está altíssimo esse consumo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque não existe nível seguro de consumo de nicotina. E o problema do cigarro eletrônico, para encerrar esse bloco e responder em relação a essa parte, é que o tipo do cigarro, da nicotina que está ali é sal de nicotina. Ou seja, eles otimizaram o líquido que está dentro desse cigarro eletrônico para que ele desse altas concentrações de nicotina e viciasse muito mais rápido. Então, o que a gente está vendo hoje é uma otimização. É o cigarro da nova geração, só que vai tornar essa geração muito dependente de nicotina. E o que a indústria da morte quer? Viciar no cigarro eletrônico, mas que depois eles usem qualquer tipo de nicotina. O negócio é viciá-los rápido, tornar tanto que a indústria da morte a indústria do tabaco comprou grande parte desses cigarros eletrônicos e continua comprando porque ele sabe que isso aí vai alastrar de uma forma muito rápida. Legal, eu acho que assim, né, da forma que você colocou, independente da modalidade, seja via combustão, vamos dizer assim, né, que você vai queimar ou você vai mascar, você tem substâncias tóxicas, você tem a questão da nicotina, você entrou num ponto que eu vou te perguntar agora, né, queria te perguntar e dá para você falar um pouquinho, por que o cigarro então vicia, né? Como que esse mecanismo de vício, porque a gente trata pacientes aqui na clínica também, e nossa live nós vamos falar hoje sobre tratamento, por que o cigarro ou as modalidades do tabaco viciam muito? Como que acontece no cérebro isso? O componente é a nicotina. O que gera a dependência é a nicotina. Vamos pegar lá um cérebro virgem, né? A criança de 15, 16 anos, como é a média do início do consumo no país, ela tem poucos receptores no cérebro. Ela foi lá, experimentou, vai lá de bobeira, aí depois vai outro dia, pega de novo. E aí o que acontece no cérebro em relação à nicotina? Ele começa a aumentar o número de receptores nicotínicos. Né? Existe uma área específica lá no cérebro, que é a região alfa-4 beta-2, no núcleo accumbens, tem um local específico, e esses receptores eles começam a aumentar em número. É uma coisa que a gente chama da farmacologia de taquifilaxia ou tolerância, né? Então, aquelas boquinhas, elas começam a procriar, então o que eram 4, daqui a pouco viram 8, depois viram 12, e vai aumentando, daqui a pouco são 100, são 200, são 500 boquinhas, e aí você começa a precisar de mais droga, porque aquelas boquinhas pedem, vão pedindo, e a pessoa começa a precisar de mais droga. E isso funciona para qualquer tipo de droga, cocaína, heroína. Então, você começa no pouquinho, começa a criar mais receptor, aquilo dá prazer, a pessoa vai querendo mais, por quê? Porque você vai aumentando esses receptores e vai tendo que alimentar essas bocas cerebrais que pedem a nicotina. E aí você vai chegar na dependência, que é o fato de você não conseguir tirar, a pessoa começa a ter sintomas, que são a famosa síndrome de abstinência, que é o que nós sofremos no consultório, que é o que o paciente sofre, que quando ele tenta parar de fumar, ele começa a ter sintomas físicos, sintomas orgânicos, dor de cabeça, sensação ruim, que ele precisa se alimentar de novo da droga para que ele não tenha aqueles sintomas. E aí ele vai desistindo ao longo do
processo. Ele tenta parar, tem sintoma, ele vai lá e cede para a droga. E aí ele tenta de novo, ele vai tentando fazer porque ele ouviu que ele precisa decidir parar sozinho. Tudo depende dele. É quando ele decidir parar de fumar. E não é assim, porque uma dependência, a gente sabe, a gente discute muito a respeito de outras drogas, inclusive de internações. Se você me perguntar, a gente vai falar um pouquinho de tratamento. Os melhores resultados com tratamento do tabagismo são com internação de 8 dias. Que eu tive a oportunidade de o que me habilita hoje aqui, acabei não falando, né? Eu fiz meu TTS, que é um Tobacco Treatment Specialist, que nos Estados Unidos existe, no Brasil não existe uma formação para um especialista em tratamento de tabagismo. Então, eu fiz isso lá na Mayo Clinic, e lá eles têm esse estudo de internação de 8 dias. O paciente fica no ambiente com informações, então ele passeia por lá, mas ele fica 8 dias internado, recebendo medicação e recebendo informação a respeito. E eles têm taxas de sucesso de 52%, que são taxas altíssimas quando a gente está falando ao final de um ano. Então, e a gente fala de internação para drogadito, para cracolândia, aqueles. Por quê? Porque você precisa, só que esse tipo de tratamento é caríssimo, né? Quem é que consegue ficar internado 8 dias? É muito caro, então assim, ele não é custo efetivo nesse sentido, né? Pelo menos para nossa situação atual. Então, a gente precisa de alternativas nesse tratamento, e a gente tem, sim, medicações que podem fazer e melhorar essa dor do paciente, que é chamada de síndrome de abstinência. E eu acho que daí o nosso papel, já entrando um pouquinho para falar de tratamento, né? A nicotina, como você falou, ela age muito rápido no cérebro, né? Ela dá essa sensação de tranquilidade, né, muito rápida, e alimenta essas boquinhas vão aumentando, mas tem como ajudar esse paciente, a gente trata paciente assim, e essa parceria que a gente está estabelecendo com o Márcio, com o Feliz Sem Tabaco, ela é muito importante, porque você não precisa estar sozinho nesse processo.